Boa noite, meu povo. Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um Livro na Live. Tem live de tudo nessa internet, né? Agora a galera tá fazendo live de todo tipo de assunto. Vocês sabem que quinta-feira é dia da nossa live aqui. Nosso Livro na Live. 8 da noite. Quinta-feira, 8 da noite. Hora de começar a nossa live. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu te convido a me seguir lá no Instagram, no @liderança_do_zero, e acompanhar ao vivo as nossas lives de quinta-feira às 8 da noite sobre livros, sempre com um conteúdo, um livro de desenvolvimento pessoal, que vai te ajudar na sua carreira, na sua vida, enfim, sempre com temas diferentes. Se você está assistindo gravado pelo IGTV, mesma coisa. Quinta-feira tem mais, toda quinta às 8 da noite. O que eu recomendo para você fazer agora, né? Não perder tempo e fazer agora. Clicar no aviãozinho e encaminhar para quem você gostaria que estivesse aqui assistindo agora essa live com a gente, participando com a gente. Se você está vendo pelo IGTV, compartilha nos seus stories, compartilha com alguém, manda esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar, que nós vamos ajudar mais pessoas, né? O Instagram vai entregando, fazendo os convites. Esse horário tem muita gente fazendo live, eu sei disso. E a nossa live hoje, gente, é sobre este livro aqui. Me Poupe, da Natália Arcuri. Minha mãe que sempre me pergunta por que aparece o livro na live escrito certinho e a capa ao contrário. É porque, na verdade, tá escrito ao contrário. Eu coloquei assim só para poder aparecer aqui bonitinho para vocês. Então, vamos lá, né? Galera, sabe, quem já assistiu outras lives minhas sabe que eu vou falando. Eu não me preocupo, eu não me preocupo tanto com a quantidade de pessoas assistindo, quem tá online, quem não tá, quem tá acompanhando, quem não tá. Eu me preocupo mais em ter um conteúdo legal, em ter produzido um conteúdo legal e poder deixar gravado aqui pra vocês. Eu acabo gravando ao vivo porque eu acho que a participação é mais legal, com participação é mais legal. Mas não é por causa disso também que eu vou fazer você que tá assistindo gravado ficar esperando, né? Então vamos lá, deixa eu já ir explicando aqui pra vocês. Deixa eu ver só quantas horas são. 8h03 agora. Sempre começo com uns 5 minutinhos, esperando uns 5 minutinhos aí, antes de disparar. Enquanto a gente não aborda o conteúdo do livro, eu vou explicar para vocês sobre o que é que se trata esse livro, né? Esse livro da Natália Arcuri chama Me Poupe, a Natália Arcuri que é a autora. E aqui vem assim, ó, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. É o segundo livro que eu trago sobre finanças pra gente falar na live. O primeiro foi Como Organizar a Sua Vida Financeira, do Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi, que inclusive é o autor do prefácio deste livro. Ele é que fez, né, o prefácio desse livro, contando um pouco de como ele conheceu a Natália Arcuri. Para quem não sabe, a Natália Arcuri, ela é uma orientadora na área de finanças, ela, assim, né, do tipo Thiago Nigro, assim, ela e o Gustavo Cerbasi fazem um trabalho parecido com o que o Thiago Nigro faz também, de ensinar sobre finanças, sobre investimentos para as pessoas, enfim. E a Natália, o que tem de diferente é muito o perfil. Uma vez eu falei isso aqui numa live, que você vai se identificar melhor com o perfil de alguém. A gente segue pessoas nas redes sociais pelo perfil dessas pessoas, às vezes pelo jeito delas conversarem. Então, por exemplo, o Gustavo Cerbasi já é mais um estilo professor, assim, ele é mais sério para falar as coisas e tal. Já o Thiago Nigro é mais pra galera que gosta de investimentos, que gosta do mercado de ações e que se sente um pouco mais à vontade com o estilo dele de se posicionar. Já a Natália Arcuri é mais rasgada. Ela é um pouco mais agressiva no jeito de falar. Tem quem ama, tem quem odeia e tem quem seja tipo eu, que gosta de consumir um tipo de conteúdo com cada um. Eu acho que pra falar de reserva de emergência, do basicão,
é lá com o Gustavo Cerbasi, sabe? Ele explica como se fosse um professor. Então, tanto que o livro dele é muito mais profundo do que o da Natália Arcuri. A Natália já é mais assim, quem quer aprender, mas quer aprender com um pouco mais de diversão, digamos assim. E o negro é pra tudo, né? Mentalidade, ele prega muito sobre mentalidade, ele usa vários tipos de ferramentas para abordar o conteúdo de finanças, então eu acho bem bacana e que também atinge um certo público aí, que agrada um certo público. O que é esse livro, então, para quem nunca leu? Na verdade, para quem nunca assistiu uma live nossa, é bom eu explicar o que é o livro na live. O livro na live eu não vou ficar aqui lendo com vocês, nem nada disso. Mas é uma possibilidade de você ter acesso ao conteúdo do livro em questão através de um vídeo. Então esses vídeos ficam todos gravados, eu deixo salvo no IGTV, depois eu coloco no YouTube também. Nós já fizemos mais de 10 livros aqui, eu trouxe mais de 10 livros, todos ligados a desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, de negócios, finanças, enfim. São sempre conteúdos muito ricos e que vão te ajudar. Então, se você tiver a chance de ler o livro, se você tiver a possibilidade de ler os livros que eu indico, muito melhor. Você vai poder aprender mais ainda, né? E ter suas próprias conclusões. Mas, se você não tiver essa possibilidade e quiser assistir, digamos assim, como diria a Kátia que gosta de falar isso. A Kátia falava assim, ler através de mim, se você quiser ler o livro através de mim, você fica aqui na live e assiste a nossa live, participa ao vivo ou assiste depois gravado no IGTV ou no YouTube, ok? Então vamos lá, o livro da Natália Arcuri, ele é quase um estilo de biografia, assim. O que ela vai fazer? Ela é jornalista, a Natália é jornalista, e ela sempre teve um incômodo. Ela gostava muito de estudar sobre finanças, gosta, né, afinal de contas, ela vive disso. Ela gostava de pesquisar sobre esse assunto, já aplicava muita coisa na vida dela, mas tinha essa vontade de ensinar para outras pessoas também. E quando ela percebeu que na internet existia esse gap, existia essa possibilidade, ela foi e deu início ao canal, que é o Me Poupe, tem no YouTube, enfim. Agora, recentemente saiu que ela vai ter um programa na rede Band, né, de televisão, da Band mesmo. Um programa, não vai ser um reality show, mas vai ser um programa para ensinar as pessoas sobre finanças. Saiu até uma matéria bem legal que ela conta que o salário que ela vai ganhar para esse programa é de R$1. Por quê? Porque o principal objetivo dela é de divulgar o assunto, de ensinar para as pessoas sobre dinheiro e não necessariamente de ganhar dinheiro com isso diretamente, assim, né? O salário, é lógico que ela ganha pelo patrocínio, enfim. Mas o que ela fez com esse livro? Ela contou a história dela e através da história de vida dela é que ela vai abordando os pontos-chave, esses 10 passos-chave para falar de dinheiro, para falar de grana. Como eu falei, esse é o segundo livro que eu trago aqui na live sobre esse assunto. O último era 16 passos, 16 leis de sucesso. Já falei Mais Esperto que o Diabo, alguns do Flávio Augusto. Então são temas bem diferentes, mas dessa vez eu quis trazer este. Este livro aqui, ele é bem fininho. Essa minha versão é a versão econômica da Sextante. Então tá aí, ó, é aquela econômica, é aquela que não tem a orelha do livro aqui, bem simplesinho. E como eu falei, é um pouco meio que uma biografia. O que ela faz? A Natália vai falar sobre o livro, ela vai escrevendo o livro, contando a história dela, as experiências de vida dela, para poder abordar o assunto finanças, né? Eu nem sei se aqui tá pegando muito bem, gente, porque acho que tá assim. Que esse horário é o horário que eu tô disputando live com um monte de gente, né? Então, vamos lá. O que importa é deixar gravado mesmo pra vocês, que é o principal. Qual que é o ponto 1 que ela vai explicar? Apesar de ter todo o início aqui onde ela vai falar sobre você levar a sério, você realmente levar sua vida financeira a sério e tal, o início, o primeiro capítulo, ela vai explicar sobre dinheirofobia. Qual que é essa ideia do dinheirofobia? É que a gente tem medo, tem receio de falar de dinheiro, as pessoas têm medo de falar de dinheiro. Ou vergonha mesmo, é aquela coisa de perguntar assim, quanto que você ganha? E elas não dizerem, né? Deixa eu só pegar uma outra luz aqui. As pessoas não falam, não gostam de conversar sobre dinheiro. Algumas pessoas têm vergonha de falar quanto ganha, de falar que deve, não gostam desse tipo de assunto. E aí o primeiro capítulo é a Natália falando... É a Natália falando exatamente disso.
ela vai explicar um pouquinho sobre essa relação com o dinheiro que às vezes nós temos, esse problema que algumas pessoas têm em falar de dinheiro, e que essa é uma das primeiras barreiras que um brasileiro precisa quebrar. Isso é cultural brasileiro. Esse receio de falar de dinheiro, de achar que dinheiro é uma coisa suja, de achar que dinheiro é uma coisa que faz mal para as pessoas. E o primeiro ponto, então, o primeiro capítulo é exatamente esse: dinheirofobia. Precisamos falar sobre dinheiro. E aí ela incentiva as pessoas a conversarem sobre dinheiro, a falarem sobre dinheiro, a tirarem dúvidas, a estudarem sobre o assunto, para exatamente tirar da ideia, né, da cabeça, essa posição de que dinheiro é uma coisa suja, de que dinheiro é uma coisa má. O segundo capítulo, né, já segundo passo, vamos colocar assim, dos 10 passos. O segundo passo é: o primeiro não, a importância de se ter um objetivo. Ela vai contar aqui algumas coisas sobre a própria experiência dela de criança, de pedir as coisas para os pais e os pais dizerem não, dizerem que ela não tem condições de ter e tal. E ela explica sobre ela ter um objetivo, porque uma coleguinha de sala ficou contando para as amigas dela na época da escola que os pais dela, dessa menina, estavam fazendo uma poupança para dar para ela um carro quando ela completasse 18 anos. E aí o que a Natália fez? Ela foi para o pai dela e perguntou: pai, você também está montando uma poupança para mim, para me dar um carro quando eu fizer 18 anos? E o pai dela, então, falou: não, Natália, não tem poupança para você. A gente não está fazendo uma poupança. E aí ela conta nesse capítulo que a relação dela com receber um não do pai fez com que ela entendesse que se ela tinha objetivos financeiros na vida, quem tinha que correr atrás deles era ela mesma. Então essa é um dos primeiros pontos que ela explica, né? O segundo passo da pessoa ter um objetivo financeiro, da necessidade que é na vida de uma pessoa ela ter um objetivo financeiro para que ela possa ir atrás dessas conquistas. Isso, gente, é pra tudo na vida. Eu lembro que na semana passada eu falei muito disso quando eu falei do livro do Napoleão Hill, né, do Jacob Petrie, reescrito, né, adaptado pelo Jacob Petrie. A gente ter objetivos na vida. Não adianta você querer ganhar dinheiro por ganhar. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Então tem que ter um propósito. Ela conta que o primeiro passo que ela deu em relação a ter uma vida financeira estabilizada foi buscando ter dinheiro para comprar o primeiro carro. Ela tinha uma ideia de qual carro ela queria e ela foi atrás disso. Agora, nós também, para colocar sua vida financeira em ordem, para iniciar algum projeto, se você está começando do zero, e entenda que esse livro especificamente é para quem está começando do zero, quem está começando a dar atenção para sua vida financeira agora, tem que começar de algum lugar. E esse é o ponto. Qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é quitar as minhas dívidas. Meu objetivo é comprar uma casa própria. Meu objetivo é pagar uma viagem, é bancar um intercâmbio quando essa pandemia acabar. Não sei qual é o objetivo, mas a autora reforça a necessidade de se ter um objetivo para começar um projeto financeiro. O capítulo 3, o capítulo 3 já mostra um pouco do estilo da Natália Arcuri, né? Que ela coloca assim, muquirana, vou usar o jeito que está escrito aqui, muquirana. Não, elegendo prioridades para conquistar seus sonhos. Ela vai explicar um pouquinho sobre a relação de nós sermos, no Brasil, ter tanto essa cultura de não falar de dinheiro, de achar que dinheiro é uma coisa suja, que o que as pessoas fazem? Elas automaticamente pensam que se alguém fala não para algum tipo de gasto, essa pessoa é pão dura. Eu tenho comigo essa sensação de que em alguns momentos eu sou muito pão dura, sabe? Ou muquirana, né? Mão de vaca, como o tipo de termo que se usa. Mas ela explica que não, que isso é uma relação de prioridades. Quando você tem uma prioridade, você sabe dizer não para as outras coisas que apareçam no meio do caminho, porque você tem um objetivo. Então, é por esse motivo, é por esse propósito que você fala não. Não é porque você é pão duro, e que isso é cultural, a gente tem que mudar isso. E é muito legal os exemplos que ela vai dando. Por exemplo, né? Você vai sair, agora não, porque as pessoas não estão podendo sair, as coisas estão fechadas, mas vamos pensar em um ambiente normal, num mundo normal, onde você pode sair com seus amigos. De repente, ali naquela mesa, num restaurante, o que eles fazem? Todo mundo consome e no final divide a conta. E aí ela conta alguns exemplos em que todo mundo da mesa bebia e ela tinha pedido um suco. Então que no final ela falava, não, eu quero a conta separada, eu vou pagar pelo que eu consumi. E que algumas pessoas observam isso como se fosse assim, poxa, mas que pão dura.
poxa, que não sei o quê. Só que ela sempre pensou assim, não, é justo eu pagar pelo que eu consumi. É o meu dinheiro, é o que esse valor gasto aqui tá saindo de alguma coisa para a qual eu estou economizando, eu estou abrindo mão de alguma coisa para estar nesse momento, mas não é justo eu pagar por aquilo que eu não consumi. E é muito legal que, assim, na prática, é a coisa mais normal do mundo. Só que, como é cultural, a gente sente vergonha numa roda de amigos de dizer que você não quer dividir o preço do carinha lá que bebeu um chopp. Pra mim isso é muito engraçado, é muito real, porque eu não bebo. Então é verdade, quando eu saio com os meus amigos, com amigos que bebem, por exemplo, o bom é que já parte deles. Não, a bebida a gente divide a parte porque a Gabi não bebe. Porque é verdade, não é? É uma coisa simples, mas que é real e que ela vai explicar isso. Da nossa relação precisa mudar, a relação das pessoas precisa mudar com o dinheiro para que elas possam lidar até com essas situações corriqueiras de uma forma diferente. Que elas consigam se posicionar e que elas não se enxerguem, não se culpem como muquirana, mão de vaca, pão dura. Não, só como uma pessoa que elege prioridades. Para que você precisa comprar 10 pares de sapatos se você só tem 2 pés e nem frequenta tantos lugares assim? Para que você precisa comprar várias roupas novas, sendo que as roupas que você tem, você pode cuidar bem delas, você precisa, lógico, se vestir bem, mas sem o gasto? Ou, se você já tem muitas roupas paradas no guarda-roupa, por que deixar isso lá, sendo que você pode fazer isso virar dinheiro? É muito legal. Porque o livro, gente, é bem simples, é bem basicão mesmo. Tanto que eu achei o do como fazer, o do Gustavo Cerbasi, que é como organizar sua vida financeira, um pouco mais aprofundado. Mas esse aqui é pra quem, assim, meu Deus, eu nunca pensei em vida financeira, eu nunca cuidei do meu dinheiro, comecei a ganhar um pouco agora, eu preciso melhorar isso. Principalmente nesse período da pandemia, onde a gente realmente tem que olhar para o nosso dinheiro de uma forma diferente, porque está cada vez mais difícil, né, conquistar, a economia está passando por crises sérias, né, por um momento difícil. Então, esse livro é o basicão para quem nunca pensou em nada. Eu acho que é um início de leitura, sabe? Um início de estudo. Ele é bem fininho, né? Bem pequenininho, fácil de ler, tem vários quadros, não sei se aqui dá para ver, mas tem vários quadros assim, ó, que são a forma como o livro que foi escrito, para que seja fácil a leitura, mas que seja aplicável, sabe? Você consiga ler e aplicar na sua vida e pensar, isso aqui, ó, como é que eu faço isso aqui? O que isso aqui, para mim, isso aqui é importante, enfim. Ela dá algumas dicas sobre planejamento, por exemplo. Um desses quadros que eu mostrei agora para vocês, ele coloca assim, ó, os 5 Qs do consumo consciente. O que você quer, para que você quer, quando você quer, quanto, né, isso vai te custar e quem vai pagar isso. Que é uma forma de pensar em um consumo consciente. A nossa sociedade atual precisa desse tipo de raciocínio. Muitas pessoas têm até ido já não vou colocar como extremo, mas com um novo estilo de vida, que é o minimalismo, que é exatamente evitar excessos e tal, para poder se aprofundar desse conceito aqui, para poder ter um consumo consciente. Isso faz bem para tudo, faz bem pro seu bolso, faz bem pro meio ambiente, faz bem para nossa vida em sociedade, e a autora vai entrar nesse assunto mesmo e vai explicar sobre isso, vai falar sobre dívidas, sobre finanças, sobre lista de gastos, sobre você começar a ter uma noção, você fazer um check-up da sua vida, das suas finanças hoje e avaliar quanto que você realmente ganha, quanto que você realmente está gastando, quanto disso você gasta com coisas úteis, com coisas que são realmente importantes ou com coisas que são fúteis e que você poderia abrir mão. Quais são os seus sonhos de verdade, seus sonhos financeiros, considerando um tempo curtíssimo, por exemplo, um sonho para hoje, um tempo curto até 2 anos, um tempo médio, um sonho para realizar de 2 a 5 anos, um longo, um sonho para realizar de 5 a 10 anos ou um sonho longuíssimo, mais de 10 anos. Por exemplo, onde você quer passar sua aposentadoria, é uma coisa mais longa. Eu estou considerando aqui que todo mundo tem ainda bem mais do que 10 anos de vida produtiva aí, né? Quem me acompanha aqui. E esse capítulo todinho vai ser ela explicando sobre isso, que é o capítulo 3, que é essa questão de a gente se relacionar melhor com as nossas finanças e ter uma visão de que não é ser pão duro, é saber priorizar aquilo que é de fato importante. No próximo capítulo, ela vai falar sobre trabalhar por paixão, sabe? Aí ela já entra num outro aspecto aqui, que aí é até um pouco mais profundo. Por quê?
a gente não pode romantizar também, né? As pessoas trabalham por quê? Porque elas precisam. As pessoas trabalham porque os boletos chegam. Hoje eu tava conversando com uma amiga e eu falei isso pra ela, sabe, por que você trabalha? Olha, considerando o momento atual, se a gente não precisasse trabalhar, eu ia ficar em casa. No meu caso, eu ia ficar curtindo meus bichinhos de estimação, ela ia ficar em casa curtindo a filha. A gente trabalha porque precisa. Só que quando você consegue alinhar o que a necessidade financeira de ter um trabalho com uma paixão, com algo que te realize, você encontra a realização desse trabalho, isso funciona muito mais. O capítulo chama até a força T, e é T no sentido de tesão mesmo, de você ter tesão pelo que você faz, sabe? De você se sentir empolgado, animado, apaixonado pelo que com o que você trabalha. Como eu falei, eu não quero romantizar essa relação e dizer que isso é possível para todo mundo de cara, mas que é possível a gente encontrar realização através de qualquer ocupação que nós tenhamos hoje, é possível sim. A questão é que algumas pessoas não querem parar para pensar sobre missão, propósito de vida, sobre como você pode cumprir o seu propósito de vida no seu local de trabalho, e também não querem planejar carreira. Quando a gente planeja a carreira, aí a gente tem essa visão, sabe? Quando a gente planeja nossa carreira, a gente pode pensar assim, poxa, hoje eu posso não estar fazendo uma coisa que me realize demais, que eu fique apaixonada, mas eu posso me programar para daqui 1 ano estar fazendo, daqui 2 anos estar fazendo, eu posso encontrar realização no que eu faço hoje, né? A gente já colocou a famosa recompensa, que é o que move o ser humano, exatamente. A gente se move através disso, de saber que o que você está fazendo vai te levar para mais perto de algo que é o seu objetivo final, vamos colocar assim, né? E ela vai falar nesse capítulo disso, que é um dos passos para a sua relação com as finanças mudar, que é você ter esse pensamento, essa paixão, encontrar esse amor. É bem nesse capítulo que ela vai explicar um pouquinho sobre como foi a relação dela para começar a trabalhar com a área de finanças, a sair do jornalismo clássico ali, de notícia, de matéria, de cobrir, sei lá, um assalto, de ir lá fazer uma entrevista sobre alguém que foi roubado, sabe? Esse tipo de matéria e ir para um jornalismo mais financeiro, vamos colocar assim, conseguir expor isso. Ela tentou isso através do próprio trabalho, depois ela viu que o YouTube era uma maneira de que o YouTube, na verdade, é isso, né? Uma emissora de TV que você tem controle de qual programa você quer colocar no ar, porque o canal é seu. Então, foi isso que ela viu, foi nesse momento que ela percebeu que tinha como ela unir o que ela já tinha de conhecimento, que era a área de jornalismo, com uma paixão, que era ensinar sobre finanças, que era algo que fazia muito efeito na vida dela e que podia fazer efeito na vida das pessoas. E, na verdade, nós sabemos que o Brasil continua sendo um local onde isso tem muito espaço. Tem muito espaço, porque até as pessoas que acompanham esses canais, às vezes, não colocam em prática o que eles ensinam. E como isso não é ensinado nas escolas, na escola não se ensina. A gente sabe, o ensino básico, né? O ensino público básico, ele não ensina política, ele não ensina religião e ele não ensina finanças. Ele não ensina coisas práticas do dia a dia. Então, esse tipo de trabalho, como o da Natália Arcuri, que ela desenvolve, tem muito espaço e nós somos precários nessa área. A gente precisa mesmo. Então, ela encontrou nisso a paixão e ela motiva os leitores a fazerem a mesma coisa. As pessoas que seguem ela, que acompanham a Natália Arcuri, a fazerem a mesma coisa, descobrirem qual paixão te move, o que é que te realiza e como que você pode transformar isso de alguma forma em recompensa financeira também. O capítulo 5, passo 5, economizar é possível. Seja mais, tenha menos. Alguns capítulos do livro vão ser muito sobre mentalidade. Por quê? Porque nem tudo é só praticidade. Se a gente der uma lista de tarefas para você cumprir, talvez você vá lá e cumpra. Mas é muito mais importante que você entenda o propósito por trás disso. Então, o que ela vem explicar é exatamente isso, de que as pessoas têm que ser mais, ao invés de buscar ter, ao invés de ter para os outros. Tem uma frase legal que é assim, as pessoas gastam muito, eu acho que é mais ou menos isso, as pessoas gastam muito porque elas compram o que elas não precisam para mostrar para quem elas não gostam que elas têm aquilo que elas nem precisariam ter. É mais ou menos isso. Vivem de aparência. E aí, isso é todo mundo, tá? Todo mundo que ensina sobre finanças, os que são bons de verdade nessa área, eles sempre vão reforçar isso. O que é mais importante é você ser, não é você ter. É a questão de dar um presente. O que é mais legal? Você fazer um presente, dar para alguém uma coisa que você fez e que estava dentro das suas condições financeiras, que você colocou todo o seu amor, todo o seu carinho, que foi para aquela pessoa especial mesmo e que você fez, ou você ir lá e comprar uma coisa caríssima e tal. Eu sei que tem gente que dá o valor para coisa caríssima, né? Só que
existe um efeito muito maior naquilo que é feito manualmente. Nessa Páscoa, por exemplo, eu resolvi, não é uma prática minha, não era, mas eu quero é uma coisa que eu quero aprender a ter esse hábito, a desenvolver esse hábito. De certas datas especiais, comemorar um pouco mais. E aí eu resolvi que eu ia fazer os ovos de Páscoa da minha família. Comprei tudo, tá aqui, e como eu já fiz isso em alguns outros momentos, eu sei como que faz bombom, por exemplo, naquelas forminhas, então não vai ser muito difícil. Eu acho. Depois eu conto pra vocês. Mas a minha irmã viu, eu comentei com ela e aí ela acabou me contando que na Coreia do Sul, tem uma prática, uma data lá que eles comemoram que tem muito a ver com casais, sabe? É uma data meio que uma data que simboliza o amor, que representa o amor. E que nessa data o presente, todo o país inteiro é cultural, o país comemora essa data, mas que o presente não pode ser comprado, tem que ser algo feito. Aí ela ainda brincou, você tá com essa, você vai fazer isso parecendo mania coreana, os coreanos que querem dar o presente. Mas é que quando você faz e dá o presente para alguém, não é só eu fui lá, escolhi e comprei. Tem todo um carinho, tem todo o trabalho manual. E às vezes esse tipo de coisa sai muito mais barato do que comprar. Mas você tem que parar para pensar na pessoa, você tem que pensar o que seria agradável para ela, você tem que aprender a fazer a coisa para dar de presente, por exemplo. E aí a Natália vai explicar sobre isso, né? Ela vai ensinar que a gente tem que ser mais, ao invés de ter essa fixação de que eu preciso ter o telefone do ano, eu preciso ter um carro deste ano, eu preciso usar iPhone, eu preciso ostentação mesmo. É para quebrar essa ideia de que a ostentação é uma coisa muito legal, porque ela não é, né, gente? O mercado do luxo, ele é planejado, tudo isso. E a área de marketing, eu estudo marketing, eu posso dizer isso para vocês. A área de marketing, ela é toda planejada mesmo para vender uma coisa que na maioria das vezes não tem nada a ver com a essência do ser humano, né? É para um certo público e que a gente tem que saber viver a vida do jeito que a gente tem a vida, entendeu? Não precisa querer ter, o Neymar tem um celular de 30 mil reais porque é banhado a ouro. Qual que é a necessidade de uma pessoa que anda no centro da cidade, por exemplo, aqui de BH, que vai ter que andar no centro da cidade e ter um celular de 30 mil reais, sendo que a violência tá aí. Não faz sentido para ele, que é um jogador de futebol que gasta dinheiro com um monte de coisa, talvez faça. Pra gente, não faz, entendeu? Então, é essas reflexões que às vezes a gente não para pra pensar, mas que são necessárias. Ela vai ensinar aqui também, a Natália, ela ensina até o básico de orçamento financeiro. Ou a pessoa tem uma planilha, ou se ela vai trabalhar aqui, ela coloca, por exemplo, carimbos, né? Tem gente que trabalha com envelopinhos. Recebeu o dinheiro, já separa nos envelopes. Esse dinheiro aqui é para eu pagar o aluguel, esse dinheiro aqui é da compra do mês, esse dinheiro aqui é para isso, esse dinheiro aqui é para eu investir, esse dinheiro aqui é para educação, é para eu fazer um curso, poder melhorar na carreira. E ela vai abordar isso nesse momento também. É meio que assim, a ideia da Natália é chocar com a realidade. Primeiro trazer o leitor para a realidade da vida financeira, da atual situação das finanças dele, para depois poder levar ele a um patamar melhor, sabe? A um crescimento, enfim. E ela até vai explicar coisas assim, assuntos um tanto quanto polêmicos, como a aposentadoria. Muitas pessoas pensam, quem ainda tem aquele pensamento, e eu espero que ninguém que me acompanha ainda tenha esse pensamento, porque me desculpe, mas não existe, de que dá para aposentar e ter uma vida tranquila dependendo da aposentadoria do governo. Não dá. E a nossa realidade hoje é que, até em questão de classe etária, nós vamos ter idosos, nós vamos ser uma geração idosa, quando nós formos idosos, né, quando a minha geração, essa geração que hoje está em época de trabalho, né, que aguenta trabalhar, que está em fase produtiva, quando nós formos idosos, serão bem poucas pessoas em fase produtiva para sustentar os idosos. Então a tendência é que quebre, é que não seja possível. Fora que hoje os aposentados de hoje já não conseguem sobreviver com o valor da aposentadoria, dependendo do governo. Por isso a necessidade de você gerenciar bem sua vida financeira. E aí ela vai tocar nesses pontos e o legal é que ela vai ensinar, sabe? Ela vai ensinar a possibilidade de assim, poxa, eu preciso, então tá bom, cheguei na conclusão lendo o livro que eu tô quebrado. Tenho dívida, não tenho grana, não sei de onde tirar, o que eu vou fazer? Ela dá algumas alternativas, pede um aumento no trabalho, vai atrás de uma promoção, converse com o seu gerente, por exemplo, né? Aqui ela coloca só o peço um aumento,
Mas ontem eu abordei isso numa resposta, então eu acho que é legal comentar. Poxa, vai descobrir o que você precisa para ganhar uma promoção no trabalho e ter uma condição financeira melhor, aumentar a sua renda. Venda o que tem e não usa. Pra que ter um monte de coisa que você não usa em casa? Vocês estão vendo a minha estante aqui, ó? No início do ano eu tive essa reflexão também. Eu pensei assim, poxa, eu tô com muita coisa, o que eu tenho em casa que eu não preciso mais, eu vou colocar para vender. E aí era um notebook que tava parado, não gostava, enfim, que eu quis pôr para vender. E os meus livros, eu pensei nisso. Só que a diferença é que, assim, existe uma coisa que é o hobby também. O que é aquilo que te dá realmente prazer? Não é necessário você abrir mão. A ideia aqui é você viver uma vida sem precisar ser extremamente regrada, que te faça perder a alegria da vida também. Então, pra mim, por exemplo, ter os livros me dá uma alegria. Então, pra mim, eu vejo como um investimento. Eu não preciso abrir mão deles. Uma outra pessoa, talvez na mesma situação, possa pensar assim, não, mas os que eu já li eu vou colocar para vender. Pronto, é uma possibilidade, entendeu? É a questão das roupas. Algumas roupas a gente manda para uma doação. E essa época, por exemplo, que a gente está vivendo, as pessoas precisam muito mesmo. Mas talvez você tenha aí um vestido de festa, que é um agasalho, né? Uma roupa mais de frio, assim, um agasalho, que você possa colocar para venda e fazer disso uma renda. Ou até mesmo conseguir uma segunda ocupação que te dê receita para aumentar o seu fluxo de renda. E é isso que ela vai colocar aqui, da ideia de bolar uma estratégia vencedora, uma estratégia para resolver a sua vida financeira, ok? O livro todinho, ele apesar de ser um livro pequeno, ele todinho vem com algumas lições, com alguns passo a passo, quadrinhos para você preencher, é tudo gráficos para que você possa pensar na sua vida financeira com um novo olhar. Então, apesar de ser curtinho e bem básico, vale a pena a leitura para quem nunca leu nada sobre vida financeira, nunca, sabe, vai vivendo e sobra muito mês no final do seu dinheiro e você nem pensa como resolver, é isso aí, vou vivendo enquanto der. Acho que vale a pena parar e pensar e começar por esse livro aqui. Esse livro, gente, inclusive, você consegue comprar até naquelas revistas da Avon, sabe? É um dos livros mais populares, né? O Me Poupe é um livro bem popularzão mesmo, é bem fácil de encontrar. O capítulo 6, ela já começa com uma parte que aí é realmente inovadora para muitos brasileiros. Não mais a maioria deles, porque no ano passado nós tivemos um avanço gigantesco de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores, as pessoas começaram a olhar para o mundo dos investimentos de uma forma diferente, mas ela vai explicar sobre isso. A arte de investir, faça seu dinheiro trabalhar para você. Para quem não sabe nada, que pensa que investimento é deixar dinheiro na poupança, ela vai explicar aqui. Ela vai explicar sobre a taxa Selic. Eu não vou me arriscar a entrar nos detalhes, porque eu sou uma amadora nesses estudos. Mas eu posso dizer para vocês que ela explica de uma forma bem básica como é que funciona o investimento, o que você precisa fazer. E ela vai explicar aqui. Primeiro você tem que abrir uma conta na corretora, que com valores bem baixos você já consegue investir, que existem investimentos que são mais de baixo risco, como o Tesouro Direto, por exemplo, né? Que você pode investir nesses. Você já tem aqueles que são de alto risco, como próprias ações da Bolsa de Valores. Se eu não me engano, ela vai falar até um pouquinho, ela vai explicar sobre os juros compostos. Eu ia dizer que ela falava um pouquinho aqui sobre bitcoins, sobre moedas virtuais, mas ela não fala não. Na verdade, ela vai falar sobre título de capitalização, as diferenças, né, para explicar. Sobre título de capitalização, poupança, LCI, LCA, consórcio, financiamento, tesouro direto, CDB, ações de empresas. Ela vai falar sobre tudo isso. Então, para quem não entende nada da área de investimentos, aqui já começa um basicão. Achei que no livro do Gustavo Cerbasi foi um pouco mais profundo. Então, é como eu falei, o Me Poupe é bem o básico do básico do básico. E depois disso, eu recomendaria você ir ler o livro do Gustavo Cerbasi, Como Organizar Sua Vida Financeira. O do Nigro, que é o Primo Rico, eu esqueci o nome do livro do Nigro agora. E que não tá aqui perto pra eu falar, não. O do Primo Rico, que eu realmente não lembro o nome do livro dele agora. Mas o do Thiago Nigro, eu ainda não li, então não posso dizer isso. Eu sei que o conteúdo em si que ele produz no YouTube
e no Instagram é um pouco mais aprofundado do que a forma como tá no livro aqui. Mas o livro dele eu já não sei. Mas entre os dois, eu recomendaria essa sequência. Lê o Me Poupe, depois vai ler o do Gustavo Cerbasi para entender ainda com mais detalhes. O legal é que nessa parte dos investimentos, ela vai explicar sobre os juros compostos. E a Natália Arcuri, ela tem uma brincadeira de falar que os juros... Ela fala que ela tem um filho e que o filho é o juro composto. E ela vai explicar por que os juros compostos são tão interessantes para quem investe. Porque eles se multiplicam, eles têm um poder de multiplicação mais rápido. Não é milagre, gente. Tem gente que pensa assim, eu vou entrar para o mundo dos investimentos e eu vou ficar trilionário. Isso aí, a maior parte que vocês veem na internet de pessoas que, gravam vídeos em iate dizendo, vem aprender comigo, vem fazer day trade. Day trade é aquele investimento em que você entra na bolsa e no mesmo dia você compra e vende ações ao longo do dia para poder faturar uma grana, né? É fazer o trading. A maioria dessas pessoas é furada. É furada, porque não existe milagre financeiro desse jeito na Bolsa de Valores. O que existe é trabalho duro, é estudar, é criar uma estratégia e é dar um tempo para essa estratégia performar, né? Algumas pessoas desconsideram a questão da própria personalidade para investir. Por isso que as corretoras, quando você abre, por exemplo, uma conta, eu vou falar da corretora que eu tenho conta hoje, que é a Rico. Né? Mas todas as corretoras têm também. Não tô defendendo nem divulgando a Rico aqui, não. Tô falando que é um exemplo prático. Vocês sabem que na live eu sempre dou um exemplo prático aqui, alguma coisa que tem a ver com a minha vida, que precisa ser real, né? Eu tento ser o mais transparente e verdadeira possível. Na Rico, você tem a possibilidade de fazer um teste de investidor. Você testar qual que é o seu estilo de investidor, sabe? E as outras corretoras também têm. E, na verdade, se você jogar no Google perfil de investidor, você vai conseguir fazer essa pesquisa. E aí, respondendo algumas perguntas, eles vão te ajudar a traçar se o seu perfil é um perfil que aguenta mais risco, ou se é um pouco mais conservador, para que você também não pegue quantias grandes de dinheiro, invista na Bolsa de Valores, de repente cai e você perde muita grana e aí a pessoa fica doida, né? Acontece isso. Quando o Lehman, eu lembro disso porque com a bolha imobiliária em 2008 nos Estados Unidos, aquela grande crise que a gente teve, muitas pessoas perderam dinheiro pra caramba. E aí alguns se matam nesse processo, literalmente. Né? Muitas pessoas se suicidam. Se suicidam, né? Não existe o suicidar ao outro. Elas já tiraram a própria vida. Eu não tô rindo de desrespeito, tá, gente? É porque eu falei errado aqui. Mas algumas pessoas, nesse afã o desespero de ver a quantidade de dinheiro que estão perdendo, cometem atrocidades contra a própria vida. Então, uma coisa que é importante é a gente se conhecer no processo. O autoconhecimento muda tudo na nossa vida, gente. O autoconhecimento ele tem um poder muito transformador para praticamente tudo na sua vida. Então, e nas finanças isso não fica fora. Então, ela vai falar, por mais que você possa aprender sobre Bolsa de Valores, sobre trader, sobre Bitcoin, sobre investimentos mais conservadores, é legal você entender qual que é o seu perfil. Você é uma pessoa mais conservadora, você é uma pessoa mais arrojada, você é uma pessoa que está disposta a perder um pouco, mesmo você está disposta a perder sabendo que existe também a possibilidade de ganhar. Tudo isso vale a pena, sabe, de analisar. E ela vai explicar aqui. Ela fala também do basicão, que é a reserva de emergência. Esse eu até falei disso quando eu expliquei o livro do Cerbasi, porque eu também já trouxe esse livro do Gustavo Cerbasi aí, que é o basicão. Não adianta a pessoa querer construir uma casa pelo teto. Ela começa pelo alicerce. E que a reserva de emergência é exatamente para aproveitar grandes oportunidades que possam surgir, ou se acontecer alguma coisa seríssima na sua vida, você ter como se preservar, se cuidar durante um certo período. O que é que ficou muito claro no Brasil no ano passado? Que a maioria do nosso povo não se prepara para um dia ruim. A gente não se prepara para uma época difícil. Por quê? A ideia do reserva de emergência, muitos autores defendem que sejam 6 meses de despesas que você tem. 6 meses das suas despesas pagas. Esse é o valor que seria a sua reserva de emergência. Mas as pessoas não se reservam, aí veio uma pandemia, como foi o que aconteceu em 2020, acabou, fechou tudo, não tinha mais de onde vir dinheiro, e nem as empresas tinham grana preparada para suportar 6 meses. Gabi, isso é muito difícil, eu sei que é, mas talvez tenha muito da nossa mentalidade de não se preparar para essa possibilidade, sabe?
Muitas pessoas que ficaram desempregadas, elas não tinham nenhuma reserva. Tem gente que tinha e agora a reserva tá acabando e não conseguiu outra forma. Não é nesse caso que eu tô falando. Mas é legal começar a estudar sobre esses assuntos, entender um pouco sobre sua vida financeira, exatamente por causa disso, sabe? Porque os pontos principais que todos os autores defendem não é uma coisa tão louca como algumas pessoas pensam. Tem sim uma base de segurança, que é ter essa reserva de emergência para uma grande oportunidade que pode aparecer e você poder aproveitar, mas também para um momento de muita dificuldade que pode aparecer e você ter como sobreviver ali, você ter como passar por isso. E ela vai falar disso. O capítulo 7, como são 10, né? São 10 passos. O capítulo 7, ela já vai falar do que a gente está fazendo aqui agora, que é o valor do conhecimento. Busque quem sabe mais e busque saber mais. E aí ela vai explicar sobre exatamente compartilhar esse conhecimento com as pessoas sobre vida financeira, sobre finanças, sobre aprendizado, enfim. Muito legal que o primeiro dos livros que ela indica aqui, ela coloca assim, os 5 livros que mudaram a minha vida financeira. Tem esse capítulo aqui. O primeiro é Como Organizar Sua Vida Financeira, do Gustavo Cerbasi, que eu tô aqui reforçando várias vezes, que ele é muito bom. Porque ele é basicão, mas ele é muito legal de você ler, entender e assim, abre um leque na nossa mente. E ela indica esse livro. Ela vai falar nesse capítulo, gente, que pra gente mudar qualquer coisa na nossa vida, buscar conhecimento faz toda a diferença. Eu sei que assim, tem gente que odeia ler. E tudo bem, eu respeito. É lógico que eu sempre vou ser a pessoa que fala pra você que você tem que enfrentar isso e aprender a gostar de ler, porque eu amo ler. E a gente descobre um mundo novo quando desenvolve esse gosto. Mas como não é algo ensinado desde sempre para as pessoas, eu entendo que também é um pouquinho difícil. Mas nós vivemos na era do conhecimento, né? Nós estamos no meio de uma revolução, que é a 4ª revolução, a revolução digital. Não tem como dizer que a única forma de você conseguir conhecimento é lendo livros. Existem outras maneiras. Você pode seguir pessoas que falam sobre isso. Você pode assistir lives como essa aqui. Ela faz live, por exemplo. O Gustavo Cerbasi faz. O Thiago Nigro faz. Você pode ir no YouTube pesquisar. Você pode abrir o seu Spotify aí. Nem precisa gastar. É baixar o Spotify pro seu aparelho. Ir lá no campinho de podcast e pesquisar podcast sobre finanças. Pronto, vai ouvindo quando você está indo para o trabalho, sabe? Dentro do ônibus ou no carro. Coloca lá um podcast e vai ouvir alguém te ensinando sobre finanças, te ensinando sobre dinheiro ou sobre qualquer outro assunto que você queira desenvolver na sua vida. O que a gente não tem desculpa mais é dizer que não temos acesso ao conhecimento porque ele é muito complicado de ter. Eu gosto sempre de frisar isso, que é o seguinte, eu sei pra quem que eu tô falando isso aqui. Eu não tô aqui, é diferente se eu subisse, se eu fosse, sei lá, pra uma aldeia africana que as pessoas não têm o básico para sobrevivência e eu quisesse exigir que elas fossem atrás de conhecimento. Não é para elas que eu tô falando. Eu tô falando para uma pessoa que às 8 da noite ou em qualquer horário que você estiver assistindo, se você estiver assistindo gravado, tá podendo parar o seu tempo para ouvir uma garota falar sobre livro, entendeu? Você tem internet, você tem um aparelho, você tem um computador ou um telefone ou um smartphone. Então você é essa pessoa que tem a possibilidade de ir atrás do conhecimento. Então não tem desculpa pra você, entendeu? Pra você não tem desculpa, a gente tem que ir sim atrás do conhecimento. Ah, Gabi, mas e a obesidade cerebral? Que eu falei uma vez aqui também, que essas pessoas que buscam conhecimento demais, aí elas se enchem de informação e não conseguem fazer nada e vira essa sociedade tão esgotada emocionalmente que nós estamos falando. Aí, gente, aí é a chave do equilíbrio e do foco. Porque quando a gente tem um foco, a gente não quer abraçar o mundo inteiro. Quando você tem um foco, por exemplo, eu sempre trago livros diferentes aqui. O meu foco é desenvolver profissionalmente, é desenvolver como pessoa, né? De me desenvolver. Então, e a ideia que a gente prega aqui é muito do vamos crescer juntos. Eu acabo falando porque eu tenho uma equipe e eu acabo levando isso para minha equipe. Cada vez que eu estudo alguma coisa nova, eu posso aplicar junto com eles, eu posso ensinar para eles ou ensinar para alguém. Então, esse é o meu objetivo. Se o seu objetivo agora na sua vida é resolver sua vida financeira, então faça disso um foco e vai buscar conhecimento um pouco mais focado, mas com equilíbrio, exatamente para não ter esse excesso e não conseguir colocar nada em prática. Porque qualquer coisa que você aprenda, mas não coloque em prática, cedo ou tarde você vai esquecer. É assim que
que funciona, isso aí é o normal. É como ler um livro, você não vai decorar tudo que está escrito ali, mas você vai pegar a essência e vai aprender até um pouco mais se você colocar as coisas em prática do que você está lendo. Esse capítulo, então, é para falar dessa importância do conhecimento, que é um dos passos essenciais. O capítulo 8 é independência financeira. Comece a planejar o seu futuro agora. Para mim, a palavra que é bonita é essa, né? Independência. Independência é uma palavra muito bonita, com um significado maravilhoso. E ela vai explicar aqui a sensação de liberdade. A independência é atrelada a essa ideia de liberdade, de você fazer as suas escolhas, de poder viver a vida que você sempre sonhou, sabe? De você ir atrás dos seus objetivos, de você ir atrás dos seus propósitos, mas você também estar ciente, com os pés no chão, de que é você que banca esses propósitos, que é você que banca esses sonhos. Ela vai explicar sobre essas ideias, sobre o que é a ideia de independência financeira no mundo financeiro, vamos colocar assim. Aí muita gente pensa assim, é quando eu não precisar mais trabalhar. E aqui ela vai explicar que, na verdade, o que as pessoas, o que os gurus do mundo financeiro, né, os orientadores do mundo de finanças, querem dizer com independência financeira é aquele momento da sua vida onde o dinheiro começa a trabalhar para você e você pode viver do rendimento dele. Então, por exemplo, você quer ter aqui é até esse exemplo, ela cita no livro, não, os cálculos da época, né, gente? Hoje eu acho que já seria um pouco diferente. Mas você gasta por mês 3 mil reais para viver e você não quer trabalhar mais. Você tem que ter 1 milhão na conta para que os juros desse 1 milhão te renda 3 mil por mês e você possa todo mês sacar 3 mil reais e sobreviver sem precisar trabalhar. É nessa ideia que é a pegada da independência financeira. O que eu já percebi de todo mundo assim, né? De pelo menos várias pessoas milionárias e que você pode pesquisar sobre eles na internet, pode ouvir eles mesmos contando ou pesquisar sobre a vida deles, você vai perceber. Muita gente, nessa jornada da independência financeira, acaba descobrindo uma coisa que eles gostam tanto de trabalhar, que mesmo não precisando mais, eles continuam trabalhando. Aí eles continuam trabalhando não pelo dinheiro, mas pelo amor da profissão. E, mentira, Gabi, isso não existe. Pega o cara mais rico do mundo, o Elon Musk. O que ele faz? Ele continua trabalhando e tem das ideias mais loucas do mundo. E o cara já tem tanta grana que ele nem precisava mais fazer isso. Mas porque existe um outro propósito. Existem muitos deles que se aposentam e continuam trabalhando, já chegaram numa idade, a gente podia ficar de boa, sem trabalhar nem nada, mas continuam por causa da paixão pelo que eles conseguem oferecer, sabe? Então existe também essa ilusão. Eu acho que a ideia da independência aqui, da independência financeira, é muito mais a gente pensar assim, em qual momento da sua vida você vai parar de depender das escolhas que os outros fazem sobre você? Você vai parar de ser a agenda dos outros e vai poder construir a história que você quer. E talvez isso esteja até atrelado a ser um investidor mesmo, ou a ser um empreendedor, ou a ter o seu próprio negócio, ou ser um autônomo, mas que tenha uma ideia legal, uma ideia transformadora e vai viver aquilo que te dá propósito, aquilo que dá vontade de acordar e trabalhar até tarde e não parar mais, porque te dá alegria, sabe? Te dá prazer de verdade, você não trabalha mais só pelo dinheiro. E ela vai explicar, né? Ela vai entrar em detalhes sobre isso. O que é esse conceito de independência financeira que as pessoas falam tanto na internet, né? E ela é muito da internet, né? A Natália Arcuri é muito da internet. Ela vai explicar esses detalhes. O capítulo 9, já o penúltimo capítulo do livro, é o basicão de sempre. Isso aqui acho que quase um mantra pra mim. Falei disso no LinkedIn ontem até. A responsabilidade é toda sua. Saia da sua zona de conforto e elimine a autossabotagem. Como eu falei, os últimos capítulos são muito mais de mentalidade para fazer pensar, sabe? Mais para provocar as pessoas a pensarem. Se elas querem uma mudança de vida, elas têm que assumir esse posto e uma forma de pensamento diferente. Lembra do Albert Einstein? A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Se você quiser pensar, se você começar a pensar diferente, você vai conquistar coisas diferentes. Mas se você pensar sempre a mesma coisa, você sempre vai continuar no mesmo lugar. Então ela vai falar disso, de que no final de tudo, a responsabilidade é nossa, as escolhas são nossas.
No LinkedIn eu fiz um post falando o seguinte: você pode trabalhar na melhor empresa do mundo, ela pode te oferecer avaliação de desempenho, fazer um plano de desenvolvimento individual, ter um plano de carreira, o seu líder pode ser o melhor cara do universo, a sua líder pode ser maravilhosa, educadíssima, pode ficar ali do seu lado, junto com você, te ajudando em tudo, oferecendo super apoio para você. Se você não assumir o controle da sua carreira e decidir crescimento, decidir por crescer, decidir por se desenvolver, não vai acontecer nada, porque a responsabilidade é sua, todinha sua. Ninguém pode pegar na sua mão e falar, vai ter que ser feito. Muitas pessoas às vezes chegam pra mim e me perguntam assim, mas como é que eu faço pra motivar o meu time? E eu falo que se eu soubesse a resposta disso, eu ia vender, eu não ia falar de graça. Eu ia vender e ficar milionária. Porque o que a gente pode fazer é estimular as pessoas, mas a motivação é algo interno, vem de dentro delas. Você pode estimular uma pessoa com aumento, com promoção, com comissão, com presente, sabe? Com ideia. Você pode motivar ela dizendo que se você entregar essas metas, você vai conquistar tal coisa. Mas você pode estimulá-la. Se ela não estiver motivada, a motivação vem de dentro. Se não vier, nada vai acontecer. E a mesma coisa, você pode ler todos os livros. Pega lá no GTV ou lá no YouTube todos os livros que eu já indiquei. Você pode ler todos os livros que eu já indiquei. Você pode gravar, fazer live deles. Você fazendo live deles. Você pode falar para um tanto de gente. Se você não aplicar na sua vida, não vai adiantar de nada. A responsabilidade é sua. Não é só ficar aqui sugando conhecimento, recebendo, não colocando nada em prática, porque isso não muda a vida de ninguém. E ela vai explicar disso, sabe? Ela vai falar o que motiva ela, o que ela optou por escolha, quais foram as escolhas que ela assumiu, qual a responsabilidade que ela assumiu para a própria vida. Olha essa frase. Pessoas ricas de verdade constroem o próprio destino. Elas escolhem. Eu vou trazer aqui para vocês, em algum momento, a biografia da Chanel. A Chanel, a Coco Chanel, ela falava assim, eu olhei pra minha vida, não gostei da vida que eu vivi, criei uma vida nova. E a mulher marcou o mundo da moda. Ela tem uma história sensacional. Ela tem um monte de outros momentos da vida cheios de fracassos também. Tem também, porque é um ser humano, né? Ninguém tem a vida perfeita. Se você acha que alguém tem a vida perfeita, deixa eu te contar que é mentira. Tá? Todo mundo tem alguma coisa aí. Todo mundo tem seus esqueletos no armário, né? Todo mundo tem alguma coisa que não é tão perfeito quanto gostaria, que não é tão lindo quanto gostaria. Todo mundo tem algum aspecto que adoraria mudar na própria vida. Mas a Chanel, ela falava muito isso, que ela não queria viver aquela vida que ela estava fadada a viver, de fracasso, de pobreza, de miséria. Ela queria uma vida nova e ela criou isso. Aí a Natália Arcuri vem e reforça essa ideia dizendo isso, que as pessoas que são ricas de verdade, elas constroem o próprio destino. Por que isso é tão profundo e tão interessante? Porque faz a gente pensar o que significa ser rico de verdade. O conceito de riqueza, para você, pode ser diferente do que o conceito de riqueza que eu tenho. Quando eu gosto de... Eu sempre vira e mexe, eu tô fazendo essa pergunta para alguém. O que é sucesso para você? Talvez para você sucesso seja ter uma... Vou usar o exemplo do carinha, dos traders que eu falei. Talvez sucesso para você seja ter um iate, ter um avião igual o Whindersson Nunes tem. Seja viajar para Dubai e ficar num hotel, sabe, caríssimo. Seja fazer viagens para as Maldivas. Seja, sei lá, ter o celular banhado a ouro igual o do Neymar. Talvez sucesso para você seja passar uma tarde tranquila com a sua família, sem ter que se preocupar com contas a vencer. Para mim, por exemplo, o sucesso tem muito mais a ver com essa segunda ideia. Com uma ideia de uma vida onde eu tô com as pessoas que eu amo, onde eu faço as coisas que eu amo. E às vezes pode ser uma coisa simples ou uma coisa caríssima. Para mim, eu vejo que riqueza, que sucesso, eu tanto posso querer ter uma BMW linda, maravilhosa, como eu, Gabriela, quero ter um Opala vermelho, porque eu acho o Opala um dos carros antigos mais bonitos que tem. Então pronto, eu sei que se eu jogar aí no LX agora, eu consigo achar um Opala que vai precisar de uma reforma, mas eu consigo achar por, sei lá, R$1.000, R$1.500. Consegue, você acha uma carcaça de carro assim.
E ele é visto como um carro pobre para muita gente. Nossa, que horror! A pessoa tem dinheiro e quer um carro assim. Mas eu também sei que se você achar se você for atrás de um exemplar de colecionador, menos do que 50 mil reais você não paga nele. Então, aí a ideia do que você põe preço e do que você põe valor, do que é riqueza para você. Pessoas ricas de verdade, elas constroem o destino porque elas não se baseiam no que os outros estão falando. Elas vivem a vida que elas querem. Poxa, eu quero ter, tá aí, né? Entrou uma aqui na live agora que eu sei que tá noiva, então me fez lembrar da ideia de casamento aqui. Talvez para uma pessoa, o ideal dela, o sonho dela é ter um casamento cheio de flores, um casamento gigante, um casamento mais bonito do que o da Marina Rui Barbosa, do que o da Luísa Sonza, como o Whindersson Nunes foi, cheio de flores, caríssimo, ou casar num castelo, aquela coisa toda. Já tem uma outra pessoa que o que ela quer ter mesmo é um mini wedding, é aquele em que só esteja ela, o noivo, os pais ali, os amigos mais próximos, uma cerimônia para 30, 40 pessoas, num lugar pequenininho, mas que seja lindo, sabe? Então, um não elimina o valor do outro, mas é necessário a gente se conhecer e saber o que é riqueza pra gente, para poder pôr em prática. É isso que muda, é isso que te traz de verdade realização e faz você parar de pautar a sua vida de acordo com o que o outro deseja. Nos últimos, de uns 3 anos pra cá, muita coisa, gente, que hoje eu penso, eu não sou tão velha, mas também não sou mais tão novinha, no auge dos meus 28 anos de vida, hoje eu vejo que nos últimos anos eu fui muito exposta a isso, de descobrir que tem valor de verdade para mim. Se o dinheiro se tornaria um servo ou se eu ia permitir que o dinheiro fosse um senhor na minha vida. E tem muita gente que realmente tem esse desespero de que quer ganhar demais, que quer ganhar muita grana e tal. Mas eu sempre me pautei, na verdade eu venho me pautando atualmente com o quanto eu ganho vai fazer qual diferença na minha vida e na vida das pessoas que eu gosto. É isso que importa pra mim. O que eu realmente vou acrescentar na vida dos outros me realiza muito mais do que quanto eu posso ganhar com isso. Quanto de dinheiro eu posso ganhar com isso. E aí são valores diferentes. Tem uma pessoa X que ela quer, assim, ela não sossega enquanto ela não estiver ganhando 1 milhão por mês. Tá bom, beleza. Eu não abro mão de ter os meus momentos onde eu não faço nada e fico à toa, tranquila, com uma vida simples. Eu gosto de viagens simples, por exemplo. Tanto quanto quero Paris, eu adoro Monte Verde, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. E aí, nesse capítulo 9, ela vai falar sobre isso, sobre riquezas verdadeiras. A gente ter esse raciocínio de ter o pé no chão e de se conhecer e descobrir o que é valor pra você. Porque, torno a falar, não tem problema nenhum se você quer ter mesmo um Rolex no braço. Não tem problema nenhum. Mas que você entenda que é porque aquilo é valor pra você, não porque o outro não quer ter. Vamos pensar aqui no Zuckerberg, no Mark Zuckerberg, dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, o cara né, quase o dono da internet. Se você ver fotos do Zuckerberg, se joga no Google, você vai ver ele sempre vestido muito simples. Uma camiseta, uma calça jeans, um tênis. Muito simples. Porque ele não vê valor em querer ostentar que ele é rico, mas o cara é muito rico. Entendeu? Então, a mentalidade de pessoas ricas de verdade é diferente. E ela vai incentivar o nosso pensamento nesse sentido. E o último capítulo, o último passo, dos 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso, é um capítulo muito legal, que é gratidão. Ela vai falar sobre gratidão e coloca aqui, muito além da hashtag. E eu sei que é chover molhado falar de gratidão hoje em dia, porque as pessoas estão meio nessa vibe de como é que é? Good vibes, gratidão, momento positivo, esperança, não sei o quê, e às vezes empatia. Palavras que se tornaram repetidas demais, mas que as pessoas poucas vezes param para realmente pensar no significado delas. A ideia de ser grato não é uma coisa fácil de se desenvolver. Ser grato não é uma coisa fácil. É fácil sim. Sou grato. Sabe por que não é fácil? Porque nós temos uma tendência muito grande, humana, de reclamar e de focar mais nas coisas que dão errado do que nas coisas que dão certo. Participei de um treinamento no ano passado, muito legal. E ele deu o seguinte exemplo. Ele
o treinador, né? Foi até o Louis Boulamarque, de um livro que eu também apresentei aqui uma vez. Agora as minhas lives estão ficando muito engraçadas, porque vira e mexe eu vou dar algum exemplo, eu lembro de alguma coisa e aí eu falo, eu também já falei desse livro aqui e tal. Mas vamos lá, o Louis deu o seguinte exemplo. Ele pegou uma folha e escreveu lá 2 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 3, 2 mais 4, assim. E aí ele colocou todos os resultados certos, mas no 2 mais 1, ao invés de colocar 3, ele colocou 4. Todos os outros resultados estavam certos, mas aquele estava errado. E aí ele perguntou para as pessoas que estavam participando do treinamento, o que vocês veem quando olham para essa folha? E aí logo teve uma pessoa lá que levantou a mão e falou assim, não, tá tudo certo, mas você fez errado aquele ali. E aí ele usou esse exemplo para explicar o seguinte, que o cérebro, a gente, de alguma maneira, foi condicionado com o passar dos anos a focar a nossa visão no que está errado, a focar a nossa visão no que é ruim. E ao invés de perceber que o que é bom é muito maior até. E aí vem nessa ideia de que, por causa disso, às vezes é muito difícil ser grato, porque se na sua vida estiver acontecendo alguma coisa difícil, a tendência que existe maior é de que você foque nas coisas difíceis, nas coisas ruins e não consiga ser plenamente grato pelas coisas boas, né? Muitos de nós talvez não pensaram hoje assim, poxa, como eu sou grata porque eu posso respirar. Eu não tô contaminada com Covid, eu não tô entubada, não precisei colocar um aparelho para conseguir respirar, que é a coisa mais básica do ser humano e que muitos hoje em dia estão privados disso, né? Nós fomos atacados por uma doença aí que pega no básico do ser humano, a respiração. E a gente às vezes não é grato por isso. E ela vai falar do poder que existe por trás da gratidão, sabe? Da ideia da gratidão, do quanto que é importante ser grato. É lógico que, como ela coloca aqui, claro que acontecem coisas terríveis na vida de todos nós, mas eu estou convencida de que muitos dos eventos que parecem ruins à primeira vista têm um lado positivo. Eles frequentemente nos oferecem uma lição e uma possibilidade de evoluir. Só depende de nós querer enxergar o outro lado. E é verdade, né? Tudo não foi erro, foi lição? Às vezes foi erro, sim, mas foi lição. E às vezes é uma lição que te diga assim, se você continuar repetindo as mesmas escolhas, você vai sempre cair nesse mesmo buraco, sempre passar por essa mesma situação, sempre sentir esse tipo de dor. E a ideia que a Natália traz para poder fechar esse livro é de que quando a gente é grato, a gente consegue potencializar as coisas boas na nossa vida e pode perceber melhor as coisas, sabe? Uma nova perspectiva para lidar com as coisas difíceis. Eu tive uma aula de ética no marketing. Para quem não sabe, eu faço MBA em marketing. E eu tive uma aula específica sobre ética. Porque a ética é uma coisa que foi mudando ao longo do tempo, né? A ética é a percepção da sociedade sobre o que tem um poder moral, sobre o que é bem visto. Tanto que questões como feminismo, como sexismo, elas não eram vistas assim há anos atrás. Tem até uma publicidade que nessa aula o professor mostrou, um material publicitário, que mostra, era uma propaganda de café, e aí tem aquele desenho antigo de uma mulher, uma mulher deitada no colo do marido, e o marido batendo nela, e na publicidade, no comercial, tá escrito assim, se o seu marido souber que você não está procurando a melhor marca de café, isso pode acontecer. Funcionava na década dos anos 30, dos anos 20. Hoje em dia, isso seria um absurdo. Não tem espaço mais para esse tipo de publicidade. E aí, nessa aula de ética, o professor vai para explicar exatamente isso, de como que a sociedade evoluiu, que a gente tem que evoluir junto, enfim. Mas que, ao mesmo tempo, é uma discussão muito profunda. E aí, foi um ponto muito legal que ele colocou, foi de que foram fazer uma pesquisa de como que funciona essa relação de ética nas empresas e percebeu-se que hoje a maioria das empresas as empresas permanecem de pé porque a maior parte das pessoas tem essa preocupação em ser ético. Mesmo em locais onde existiam péssimos comportamentos, gestores ruins, pessoas, líderes ruins, a maior parte do time quer ser correto, quer ser bom. O bem ainda é maioria, é que o mal faz mais propaganda. Uma vez me falaram isso, eu nunca mais esqueci, e é verdade. O bem é maioria, mas é o mal que faz mais propaganda. Sabe, notícia ruim, notícia boa não vende? Notícia ruim vende, notícia boa não vende? Quem nunca ouviu? Poxa, não vou pegar o jornal que se torcer vai cair sangue, só tem notícia ruim. Notícia ruim vende, notícia boa não vende. Essa é essa ideia. Então,
o livro é fechado, né? Ela fecha esse capítulo fazendo essa reflexão da importância da gratidão, de nós termos essa mentalidade de valorizar o que é bom, porque o que é bom pode ser potencializado e pode fazer você enxergar situações mais difíceis que seja com uma nova ótica, né? Sobre um novo olhar, ok? Então este foi o livro hoje, Me Poupe, da Natália Arcuri, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Muito legal, como eu disse, vale muito a pena ler se você nunca leu. Ele é basiquinho, simples, fácil de ler. Se você nunca leu nada sobre vida financeira, olha o dedinho dela aí pra você. Leia. Leia porque vale a pena. Na semana que vem, na próxima quinta-feira, eu vou trazer um livro aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui perto pra eu mostrar pra vocês. Não tá não. Tá não, mas eu mostro nos stories. Eu vou trazer um livro aqui de um assunto que a gente nunca fala nada específico desse assunto, mas que eu tenho certeza que vai ser excelente para você aplicar na sua carreira, para você aplicar com o seu chefe, para você aplicar com os seus liderados, para você aplicar com a sua família, que é O Corpo Fala. O Corpo Fala é de linguagem corporal. Esse livro eu achei sensacional. Foi com certeza um dos melhores livros que eu já li, porque ele te faz perceber coisas no comportamento humano que se eu não tivesse lido eu nem perceberia, mas depois de ler você começa a linkar muita coisa e é muito legal para você interpretar o outro. Vale muito a pena, principalmente para você que quer começar uma carreira na área de liderança e precisa aprender a ler melhor as pessoas, a entender melhor o comportamento humano. Eu te digo, não perde a live de semana que vem, o livro na live de semana que vem, tá bom? Eu espero vocês aqui às 8 da noite na próxima quinta-feira. A gente se vê nos stories, ou quem sabe em mais algumas lives surpresa, eu sei, mas sempre toda quinta-feira às 8 ao vivo. Um super beijo, muito obrigada pela companhia de vocês e uma boa noite.